Vamos ouvir agora, também por 10 minutos, se possível, atentando ao tempo, a professora Heloísa Câmara, da Faculdade de Direito da Centenária Universidade Federal do Paraná. Professora. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar cumprimentando o excelentíssimo ministro Edson Fachin, daquela casa, da nossa centenária casa, pela decisão corajosa na DPF 635, bem como por convocar essa audiência que nós estamos vendo no decorrer desses 2 dias a importância de ouvirmos as pessoas afetadas pela violência policial. Cumprimento igualmente os presentes, os participantes, especialmente os familiares e as associações que demonstraram a relevância desse debate na vida cotidiana e política do nosso país, com especial ênfase no caso do Rio de Janeiro. Em nome do Centro de Estudos da Constituição, da Universidade Federal do Paraná, eu apresentarei uma brevíssima avaliação a respeito da segurança pública, seguida de algumas sugestões. Então, nesse sentido, a primeira contribuição que nós traremos diz respeito à necessidade de recuperar e consolidar que a segurança pública é uma função pública e, portanto, assim deve ser interpretada e controlada. Por ser função pública de maior relevância, é fundamental que a atividade cotidiana dos agentes de segurança pública em diferentes níveis seja norteada pelos princípios e estrutura aplicáveis à administração pública, seguindo a interpretação constitucionalmente adequada. Não é possível se admitir, como indicado anteriormente em vários momentos nessa audiência, que haja uma constituição normal e protetiva de direitos e uma outra constituição excepcional para a segurança pública, apesar de ser esta justamente uma retórica comumente utilizada, talvez não de forma tão explícita. Como há uma única Constituição, é falso e só pode ser falso o conflito envolvendo segurança pública de um lado e a proteção de direitos humanos de outro. Como informa a mais relevante literatura e como se compreende necessário para a real vigência do Estado de Direito, não há segurança pública adequada sem o respeito aos direitos dos cidadãos e, evidentemente, o primeiro desses direitos é a vida. É necessário a proteção do direito à vida, independentemente de onde os cidadãos vivam. Segurança pública sem respeito aos direitos é um arbítrio pago com dinheiro público. A interpretação constitucionalmente adequada impõe que as políticas públicas de segurança devem necessariamente pautar-se pelo dever de transparência e serem controladas. Alguns elementos colaboram nessa argumentação. A existência de dados sobre letalidade policial, por exemplo, é essencial para a prestação adequada do serviço e a formulação de políticas públicas apropriadas e efetivas, no qual o controle social seja exercido sem resultar no uso desnecessário de força letal. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ao tratar da situação dos direitos humanos no Brasil, em relatório que foi divulgado este ano, ressaltou que a produção de dados é um fator fundamental no desenho, implementação e monitoramento de políticas públicas de segurança. Sem acesso a informações confiáveis que envolvam a quantidade de casos, circunstância de ocorrências, encaminhamento posterior, então se houve investigação, apresentação de denúncia, medidas administrativas sancionatórias, nós não podemos falar do controle do uso da força e, portanto, se contraria a premissa central do Estado Democrático de Direito. E faltam dados. Faltam dados sobre as operações, sobre os resultados, sobre a letalidade e especialmente sobre o segmento desses casos de letalidade. Talvez até existam em algum lugar, mas eles não são facilmente acessíveis. Nessa ausência, a sociedade civil, inclusive alguns representantes que estiveram nessa audiência, desenvolveram experiências colaborativas, experiências importantes, evidentemente, mas que não substituem a obrigação estatal de transparência. Tal transparência, inclusive, inclui a necessária explicação por parte das autoridades competentes do status dos inquéritos policiais relativos à letalidade, uma vez que nós vimos a enorme quantidade de arquivamento desses inquéritos. Assim, é central a estruturação de mecanismos para a divulgação periódica de dados sobre operações e sobre a letalidade policial. E esse mecanismo tem que ser detalhado. Os dados têm que vir com informações relacionadas a gênero, raça, locais, idade, circunstâncias, que tenham uma metodologia unificada nacionalmente. E da mesma forma, essa metodologia deve ser pensada não apenas
dentro das instituições policiais, mas como vimos nessa audiência, envolvendo todos os atores envolvidos na situação aqui tratada. Dito isso, eu passo ao segundo item que diz respeito justamente ao controle da segurança pública, um dos temas talvez mais reiterados nessa audiência. Sendo uma função pública e que lida com meios letais, é imperativa a existência de controle nas atividades de segurança pública. Todas as sociedades passam, ou pelo menos todas as sociedades democráticas, passam pela definição de como a polícia é controlada, havendo diversos modelos possíveis. No desenho institucional estabelecido na nossa Constituição, estabeleceram-se como estruturas relevantes para a administração pública o controle interno e o controle externo, o que é também o que ocorre também na segurança pública. É sobre o segundo, ou seja, o controle externo, que eu tratarei neste momento. Ele foi estabelecido no artigo 129, inciso 7º, e direcionado à competência do Ministério Público, ainda que sem muitas explicações no texto constitucional. Diante da condenação internacional do Brasil, no caso Nova Brasília, o tema tornou-se ainda mais importante como possibilidade de punição dos crimes perpetrados por policiais. Nesse caso, afirmou-se a obrigação de que a investigação de tais crimes seja feita por instituição independente e imparcial, e aí a importância desse controle externo. Embora o controle externo seja consolidado em outras áreas da administração pública, em qualquer texto de direito administrativo virá uma parte sobre isso, várias falas nessa audiência já mostraram que este controle na área de segurança pública não é feito de maneira adequada. Eu dialogo com essas falas para mostrar que essa função não é considerada prioritária ou mesmo adequadamente feita no âmbito dos MPs. Segundo pesquisa desenvolvida no Centro de Estudos da Segurança e Cidadania, uma pesquisa de 2016, para 77% dos promotores, no universo de 889 ouvidos, o controle externo na área de segurança pública, enquanto atividade, é desempenhado pelo MP de forma péssima, ruim ou regular, para 77%. E para 88% dos ouvidos não consideram essa atividade prioritária. Esse dado corrobora a situação de impunidade estrutural, como já foi aqui apontado, e que pode ser relembrado em razão de reiteradas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, apontando que a ausência de punição adequada leva à repetição dos crimes e a violações de direitos humanos. Consideramos que o controle externo do MP deve ser mais amplo do que a investigação dos casos já ocorridos e ressaltando que mesmo essas investigações, como já foi apontado, também têm déficits. Mas deve ter como função a estruturação e verificação do sucesso ou insucesso das políticas de segurança. Por esse motivo, existe a necessidade de diálogo constante com as autoridades policiais e com a sociedade civil. Esse tipo de discussão permite chegar a possibilidades que escapam do maniqueísmo e possibilitaria, entre outras coisas, o uso de armas menos letais, como já há normativa sobre isso, e também o atendimento a demandas internas das forças policiais, como o atendimento psicológico tão importante. Por entendermos que o controle externo deve ser feito de forma dialogada e múltipla, nossa sugestão aqui é a criação de um grupo de trabalho nos moldes do Conselho Nacional de Direitos Humanos, em que haja composição igualitária entre representantes do poder público e da sociedade civil, para que o controle seja exercido de forma transparente. Esse espaço poderia ser utilizado, ao menos, no controle em sua modalidade difusa, permitindo o diálogo entre os atores. E, por fim, como terceiro item dessa fala, eu me dedico à necessidade do atendimento integral aos familiares das vítimas da letalidade policial. Neste terceiro ponto, nós partimos do dever de reparação integral, conforme entendido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. A professora Deise acabou de citá-los, reiterando que esse dever de reparação engloba restituição, reabilitação, satisfação, garantias de não repetição, obrigação de investigar os fatos, determinar os perpetradores, se for o caso, puni-los, e a indenização. Diversos estudos apontam que os familiares não são devidamente acolhidos, passando por revitimização, e em muitos casos pela desqualificação moral da vítima em vários âmbitos estatais, o que inclui a polícia, o Ministério Público e também o Judiciário.
eles acabam sendo impedidos de participação nas fases investigatória e judiciária, o que contribui para a não apuração e responsabilização dos agentes. Não há possibilidade de justiça sem abertura das instituições da sociedade civil, especialmente aos familiares. Isso esteve claro na decisão do caso Favela Nova Brasília, apontando inclusive quão insuficiente é o papel atribuído pelo processo penal brasileiro às vítimas e aos familiares dessas vítimas. Sobre isso, já foi reconhecido na Resolução 201 de 2019 do Conselho Nacional do Ministério Público. Entretanto, é necessária a criação de mecanismos para que a participação, de fato, ela possa ocorrer. É fundamental o atendimento aos familiares pelas instituições e, mais ainda, a abertura dessas instituições às demandas e aos movimentos sociais. Tendo esse dever e tendo essa preocupação em mente, nós sugerimos que seja dada a interpretação conforme a Constituição do artigo 4º, inciso 11, da Lei 80 de 1994, a Lei da Defensoria Pública, para que se considere que na proteção de grupos vulneráveis inclua-se assistência qualificada aos familiares das vítimas de letalidade policial. Nós usamos aqui como exemplo as práticas instituídas nos casos de violência contra a mulher, conforme estabelecidos na Lei Maria da Penha. Isso para estabelecer a necessidade de assistência multiprofissional qualificada e humanizada aos familiares das vítimas de violência estatal. E para exercer essa função, sugere-se que sejam criados centros de atendimento nas defensorias públicas que ainda não a têm. Encerrando, nós acreditamos que a letalidade policial é um fenômeno complexo, isso já foi visto em vários momentos, assim como há vários empecilhos para sua erradicação. Justamente por essa complexidade, é fundamental a construção de soluções para que se proteja a vida dos cidadãos. Soluções essas que passam por diálogos institucionais e sociais nos diversos âmbitos federativos, os quais devem ter por norte o respeito constitucional e convencional. Eu agradeço pela oportunidade, eu reitero a importância histórica dessa audiência e da ADPF 635, que daqui a algum tempo nós possamos olhar a esse material e tê-lo só como uma representação de práticas bárbaras que aconteceram há muito tempo e que não acontecerão mais. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, professora Heloísa Câmara, pela sua contribuição.